Prezados amigos, companheiros de Ideal Espírita, bom dia. Bom dia. Nossa, que entusiasmo, hein? Desse jeito nós podemos fazer o nosso seminário com calma, ele só vai até 2 horas da tarde, vocês estão todos animados. Então tá muito bom. Mas é um prazer para nós, sempre renovado, estar nessa casa. Nós somos sempre recebidos aqui, Graça e eu, minha esposa que está ali, sempre com muito carinho, com muita atenção, e isso nos gratifica muito. A gente sai daqui sempre renovado. Eu me tornei espírita há 39 anos atrás. Por aí vocês podem deduzir, embora não pareça, eu já passei dos 40. Em cada perna, muito bem. Você não apenas canta, como também tem essas tiradas, não é? Bacana, isso é muito bom. Obrigado. Mas diz uma antiga propaganda, né? Vocês se lembram de mim? Eu continuo o mesmo, mas os meus cabelos... Não, é? Não, né? Tá certo. Tá certo. Mas, gente, é um prazer realmente. Mas nesses 39 anos, um pouco mais de 35 anos, nós temos nos dedicado de uma maneira especial à tarefa da mediunidade. Participamos de reunião mediúnica nesse tempo todo, reuniões semanais, e nos acostumamos muito a lidar com os médiuns, principalmente da psicofonia, né? E a gente aprendeu muito. Mas 35 anos não quer dizer nada. Uma pessoa pode, com 10 anos, na mesma experiência, acumular muito mais do que a gente conseguiu. Isso não quer dizer nada. Quer dizer apenas que a gente tem 35 anos de convivência com esse fenômeno. E uma coisa sempre nos chamou muita atenção. É que o médium, geralmente, ele entra na reunião mediúnica, ele entra na tarefa, trazido geralmente pelo seu obsessor. São raros os médiuns que chegam à casa espírita com um sorriso aberto e um contentamento e uma vontade de trabalhar. A maioria é levado pelo seu obsessor. E uma outra coisa que nos chama muita atenção nesses anos todos é que os médiuns apresentam com muita frequência transtorno de ansiedade e transtorno de humor, com muita frequência. E às vezes eles entram nessas reuniões mediúnicas com muita expectativa que vão ficar curados. De fato, aquilo que se relaciona com a sensibilidade mediúnica melhora. Isso é um fato que a gente tem observado. Mas aquilo que é ligado ao esforço do próprio indivíduo, que é a necessidade da sua transformação íntima, isso a reunião mediúnica não faz. Isso faz com que médiuns, depois de 10, 15, 20 anos na tarefa mediúnica, continuem tendo crises de ansiedade, crises de depressão e coisas assim. Então isso sempre me chamou muita atenção. E essa é a razão da nossa fala aqui hoje. Nós vamos aqui, de alguma maneira muito singela, homenagear 2 pesquisadores nessa área. O Alírio, que é um psiquiatra espírita, que vocês já conhecem, certamente, e o Lamartine Palhano. Nós vamos falar um pouquinho dele lá ao final. Porque todos os 2 deixaram uma contribuição excelente para uma compreensão melhor dessas questões. Se eu tivesse que escrever alguma coisa sobre isso, eu diria que seria desnecessário, porque tudo o que eu escreveria já está perfeitamente escrito e com muito mais substância do que eu saberia fazer nos livros que nós vamos apresentar aqui. O primeiro, esse que está aí, Energia Mental e Autocura. O autor, Alírio de Cerqueira Filho, que temos certeza vocês conhecem, já esteve aqui mais de uma vez, já falou para vocês, aqui nessa casa. E da última vez que nós estivemos com ele, eu falei: Alírio,
esse livro seu, dentre tantos outros que você escreveu, eu gosto muito dele e acho excelente para usar, inclusive, na educação do médium. Se você me permite, eu vou começar a divulgá-lo. Ele falou, fique à vontade, Leomar. Então, nós fazemos isso com tranquilidade, porque sabemos que o Alírio concorda com o nosso propósito. Então, vamos conversar um pouquinho sobre a energia mental e a autocura e, na segunda parte, alguma coisa do Paliano. E os dois se complementam. Vamos lá. Primeiro, o que é energia mental? Todos nós utilizamos a energia mental. E todos nós já percebemos que algumas pessoas têm a energia mental com maior intensidade, outros com menor intensidade. Isso é algo que nós conseguimos observar nas pessoas. Alguns têm realmente uma energia mental mais poderosa, outros menos, mas todos têm energia mental. E o que é importante, todos podem aprimorar esse processo. Todos podem fortalecer essa energia. Basta saber como fazer. Então é este um dos objetivos que nós pretendemos aqui. A energia mental, ela é constituída de 3 fatores primordiais que nós vamos analisar aqui. Primeiro, o pensamento. Tudo começa no pensamento. Se nós pararmos para analisar, nós vamos concordar com isso. Tudo começa no pensamento. Tudo que nos rodeia começou primeiro no pensamento. Se são objetos fabricados pelo homem, começou na mente de alguém ou na mente de várias pessoas. Observem que essa casa, para ela estar aqui agora, nesse momento como está, ela nasceu no pensamento de uma ou mais pessoas. Vocês só estão aqui porque vocês pensaram em estar aqui hoje. Senão vocês estariam em outro lugar. O que não é pensamento do homem, é pensamento de Deus. Mas tudo nasce no pensamento. Então o pensamento realmente é uma força poderosíssima. E temos que criar consciência disso. Porque muitas vezes deixamos a nossa mente rolar sem nos dar conta do quanto é necessário vigiar os pensamentos. O pensamento, ele vai obrigatoriamente evocar um sentimento. Obrigatoriamente. Esse sentimento vai desencadear no nosso corpo aquilo que a gente chama de emoção. A emoção é sempre o encontro do pensamento com o sentimento no nosso corpo. Todos nós sabemos exatamente o que é isso. Quando nós recebemos uma boa notícia e ficamos alegres, nós acabamos de constatar isso. Um pensamento que evoca um sentimento de alegria e, consequentemente, um bem-estar orgânico. Se nós recebemos uma notícia que nos preocupa, nós vamos perceber que é uma emoção completamente diferente que se manifesta. E o nosso corpo vai reagir de uma maneira completamente diferente. Então, entender isso. Quando nós estamos com as nossas emoções desencontradas, saber que tudo nasce no pensamento. É o pensamento que gera o sentimento, a sensação que se manifesta no corpo. E automaticamente nós vamos ter a vontade. Então o pensamento gera o sentimento, que por sua vez gera a vontade. Alguém pode discordar. Pode dizer assim, eu não acredito em nada disso. E quando o sujeito não quer fazer nada? Quando o sujeito não quer fazer nada, ele pensa em não fazer nada, sente uma leseira danada, não é verdade? E a vontade que ele sente é de fazer o quê? Nada, mas é a vontade.
E ele toma uma atitude em função disso. Ele vai deitar. Então, sempre nós vamos ter esses três componentes. É só analisar e você vai concordar com isso. Porque isso não é do alírio. Isso é da ciência, que estuda a mente humana. Alguém pode achar que não é nessa ordem. É porque essas três coisas estão mostradas de forma didática. Elas acontecem todas ao mesmo tempo. Mas o processo é esse. Tudo começa no pensamento. Tudo. Entendendo bem isso, nós vamos caminhar para alguns outros raciocínios importantes para entender a energia mental, como ela se processa, já vimos aí, que é assim que ela se processa. Se você acredita ou não acredita, não há nenhuma diferença. Acreditar ou não acreditar também é pensamento. Sempre. A diferença é você ter consciência ou não consciência. É você saber ou não saber. Mas o fenômeno ocorre inevitavelmente. Então a energia mental é isso. De uma forma bem sintética, bem didática. Vamos conversar um pouquinho para entender ainda como é que a nossa mente funciona de uma maneira também bem simples. O iceberg, ele serve bem para a gente representar isso. Na verdade, esse iceberg, ele até está um pouco desproporcional. A parte consciente, que é a parte que fica acima da lâmina d'água, ela é significativamente menor que a parte que fica abaixo da lâmina d'água, abaixo da superfície. Mas esse é um desenho que ilustra de qualquer forma a questão. Então o que é o consciente? O consciente é o que nós estamos fazendo aqui agora. Se vocês estiverem prestando atenção no que eu estou falando, estiverem observando, vocês estão usando exatamente essa área consciente. Há uma outra área da nossa mente, que é o chamado subconsciente. Nem todos os autores trabalham exatamente com esse formato, queremos alertar. Vocês vão ver formatos diferentes de formular essas questões. Esse é o que nos parece bastante didático. O subconsciente para nós aqui é aquilo que está abaixo do consciente, mas que nós acessamos com relativa facilidade. Por exemplo, quando você vai aprender a dirigir carro, o que você faz? Você usa o consciente. Tudo precisa ser pensado para ligar o carro, para passar a marcha, para frear e assim por diante. Tudo exige no início ação consciente. Só que a nossa mente foi criada por Deus para nos proporcionar condições de uma evolução contínua. Então nós precisamos ir aprendendo as coisas, armazenando essas coisas e dando condição de fazermos novas aprendizagens sobre essa aprendizagem. A coisa vai se dando por acumulação. Então o que acontece? Na medida que nós repetimos o ato de dirigir, isso vai entrando numa área do subconsciente. Nós não precisamos mais pensar que vamos passar a marcha, que vamos frear. Fazemos isso de forma que a gente chama automática. E isso é maravilhoso e necessário. Qualquer coisa que você faça. Quando você vai aprender a tocar um violão ou computação, seja lá o que for, no início você chega a pensar que aquilo não vai dar certo, porque causa muito esforço. Depois entra no automático. Só que o que entra no automático pode ser positivo ou negativo, porque a lei é a mesma. E é aí que é a questão que vamos analisar aqui. Observem que quando a gente fala, nós usamos uma série de vocabulários, uma série de palavras que estão aonde? Elas vêm de forma automática.
Olha quanto isso é precioso para nós. Mas há uma área mais profunda da nossa mente, que é o inconsciente, que pode ser da vida atual, coisas que nós vivenciamos nessa vida que não conseguimos acessar, a não ser muitas vezes através de um transe, de uma hipnose, por exemplo. E mais profundas ainda são aquelas aprendizagens que fizemos em vidas anteriores. E mais profundas ainda são aquelas aprendizagens que estão a nível de instinto. Tudo isso está armazenado. Nós somos espíritos imortais. Aquilo que Freud e outros pesquisadores descobriram, nada mais faz que endossar aquilo que a doutrina fala. Portanto, o nosso inconsciente não é apenas o depósito de nossas experiências atuais, de nossas experiências dessa vida, mas de vidas anteriores. Daí tendências inatas e coisas mais que a doutrina tão bem esclarece. Vamos em frente? Uma outra questão importante que o Alírio vai lembrar, eu gostaria de lembrar que algumas coisas que nós estamos falando aqui estão no livro e algumas são algumas contribuições adicionais, afinal a gente não lê um livro só, a gente lê vários, não é? Estuda várias fontes. Mas vamos, tanto quanto possível, colocando as ideias que o Alírio coloca lá. A palavra veste o pensamento. A palavra significa para o pensamento o que uma luva significa para a mão. Ela veste o pensamento. Traduzindo isso de forma concreta, uma pessoa diz assim: amanhã, às 9 horas, eu vou na rua Avenida Getúlio Vargas, na loja X, reclamar dessa compra que eu fiz, eu pedi para substituir um objeto, qualquer coisa. Você formulou um pensamento através de palavras. Observem que nós estamos sempre traduzindo o pensamento por palavras. Então as palavras têm um poder incrível, porque uma palavra evoca um pensamento, que por sua vez evoca um sentimento, emoção, e que por sua vez aciona a vontade. Precisamos pensar nisso. A pessoa que vive repetindo: eu não valho nada, eu não consigo, eu não tenho condição, o que ela está dizendo? Palavra solta? Não. Algo que vai influenciar a sua vontade. Precisamos ter consciência disso. Nós temos um diálogo interno, segundo o Alírio, que é uma verdadeira falação mental. Pare para observar isso. Sente uma hora num lugar e tente observar a sua mente para ver o que acontece. É um turbilhão. Uma verdadeira falação mental. E nós podemos melhorar isso. Essa é a boa notícia. O ansioso, se nós pudéssemos traduzir numa única palavra, nós dizemos que o ansioso é um indivíduo inquieto, a mente acelerada. Desacelerar a mente, aquietar a mente, é, portanto, uma terapia fundamental. Isso que nós estamos falando aqui não serve só para os médiuns, serve para qualquer um de nós. Porque a ansiedade e depressão, principalmente, campeia no mundo. As queixas em torno disso são colossais. Está tomando caráter de epidemia. Nossas casas espíritas estão recebendo cada vez mais pessoas com queixas nessa área. Transtorno de ansiedade, transtornos de humor. Portanto, esse livro e o outro que vamos apresentar não é destinado aos médiuns, é destinado a qualquer um de nós. Afinal de contas, quem não tem uma ansiedade? Quem não sabe o que é isso?
Então vamos lá, diálogo interno. Uma outra coisa importante é que nós costumamos dizer que a gente age sem pensar. Isso não existe. Nós agimos sem refletir, mas não sem pensar. Não, quando eu vi já tinha feito. Não pensei, pensou. Só que esse pensamento é automático. Nós temos pensamentos dentro de nós que nós não temos consciência deles. É impressionante, e essa é uma grande contribuição que o Alírio vai trazer nesse livro. O indivíduo que está com suas emoções descontroladas, ele não tem consciência desses pensamentos automáticos. Então isso é fundamental. Tomar consciência desses pensamentos. A questão é como fazer. Então, os pensamentos automáticos geram crenças negativas. Nós podemos ter crenças negativas que foram inculcadas em nossa mente quando nós éramos criança, através do nosso pai, nossa mãe, um professor, ou até ideias religiosas equivocadas e vai por aí afora. Crença aqui é no sentido genérico, não é na crença no sentido religioso. É aquilo que eu acredito. E nós precisamos tomar consciência de quais são as crenças que nós trazemos. Muitas vezes pensamos que acreditamos numa coisa e acreditamos exatamente no inverso, porque não temos consciência dessas crenças. Existem as crenças positivas. As crenças positivas, elas nos trazem bem-estar, progresso, ação positiva. Não há o que pensar sobre isso. A questão está nas crenças negativas. O poder das crenças negativas. A PNL, Programação Neurolinguística, tem uns exemplos interessantes para falar sobre essa questão das crenças, do poder delas. Uma experiência que qualquer um de nós pode tentar fazer. Eu não fiz ainda, mas um dia quem sabe. A pulga, ela pula o tempo todo. É da sua natureza pular. Se você colocar uma pulga dentro de um vidro com a boca razoavelmente larga e aberto, se você colocar a pulga ali, ela pula e sai do vidro. Ela não fica lá dentro. Mas se você colocar uma tampa, ela pula e bate na tampa e volta. Pula, bate na tampa e volta. E fica fazendo isso até uma hora que ela não bate mais na tampa. Ela passa a pular, antes de chegar na tampa, ela volta. Ela cria um condicionamento. A partir daí, se você abrir a tampa, ela jamais sairá desse vidro. Ela só pula até aquela altura e volta. Percebe o poder da crença? Um elefante deveria ser domesticado, domado, por processos como esse que a gente está vendo agora, um livro fantástico sobre o domador de cavalos, não sei se vocês já viram, coisa fantástica. O indivíduo, para domar cavalos, leva meses e traumatiza o animal, porque usa métodos violentos. Esse indivíduo vem sendo relatado nesse livro. Em 40 minutos ele faz o que o indivíduo leva meses, e ao invés de traumatizar o animal, ele libera o animal dos traumas que ele talvez já tenha. Coisa fantástica, vale a pena ver. Infelizmente, o método de domar animais nossos são processados por violência. Ainda que não sejam, vejam como que eles fazem no caso do elefante. Um elefante pequenininho, ele é amarrado
por uma corda numa estaca. E ele faz força para sair. E faz força, mas ele é pequenininho, não consegue. Até uma hora que ele desiste. A partir daí, acabou. Ele agora é um adulto e você amarra-o numa estaca e ele não sai. Ele não tem consciência de que ele agora é aquilo ali. Não é mais o elefantinho. Ele agora é adulto. Quantos de nós traz exatamente essas marcas? Percebem? E como que nós vamos saber quais são as nossas crenças negativas? Essa é a questão. Antes de chegar lá, vamos passar por um raciocínio que está num outro capítulo do livro. Vejam, eu não vou explorar o livro todo. Vou explorar apenas alguns capítulos, deixando que vocês, aqueles que se interessarem, busquem o livro depois. Ele é muito didático. Claro que existem muitos outros autores que nós já estudamos e consultamos. Gostamos desse por causa da didática dele. Ali ele vai lembrar que existe uma lógica racional e uma lógica emocional. Nós temos 3 medidores, o QI, o QE e o QS, nós vamos explicar isso logo adiante. O cérebro racional, na verdade nós temos um cérebro só. Isso é didático, para entender. Nós temos uma área do cérebro que responde pela área racional e uma área do cérebro que responde pela área emocional. Isso é que é preciso entender. O cérebro racional segue uma lógica racional. 2 mais 2 igual a 4. Pão, pão, queijo, queijo. Fatos e dados, coisas concretas. E nós no Ocidente, principalmente no Ocidente, somos educados desde que nascemos a buscar a objetividade. E muitas vezes massacramos o lado emocional. Há preconceitos enormes na nossa sociedade até hoje. O machismo, inclusive, se encarrega muito disso. E nós aprendemos isso e colocamos crenças nas nossas cabeças. Querem um exemplo? Virgílio colocou aqui esse negócio aqui, ó, essa flor aqui no meu peito. Ele não sabe que ele mexe com coisas que não estão bem resolvidas dentro de mim. O meu machismo nessa hora reage. Reage. Eu aprendi que homem não faz essas coisas. Tá claro? Isso é o quê? Uma crença. Vem o estímulo, tem uma reação. Negativa. Olha lá, ele está falando que é negativa. Não é? E é. Quantos preconceitos nós temos na cabeça? O que é preconceito? Crenças negativas, que podem nos limitar. Podem subtrair momentos de felicidades incríveis. E nós não nos damos conta. Então vamos em frente. A lógica racional, todos já entendemos. Então nós somos treinados a raciocinar em termos objetivos e concretos. Quando eu saí da Vale aposentado, eu fiz a pergunta para mim: o que eu vim aprender aqui? Claro que a resposta foi mais de alguma coisa, mas o que eu mais percebi foi que eu fui para lá para treinar raciocínios concretos. Foi para isso que eu fui lá. Tem a sua validade? Claro que tem. E o cérebro emocional?
Ele usa uma outra lógica, que não é 2 mais 2 igual a 4. A lógica do cérebro emocional, 2 mais 2 pode dar 4, pode dar 4,5, pode dar 5, pode dar 3. As mulheres são muito mais aptas nessa área que nós. Elas usam aquilo que se chama intuição. E eu digo para vocês, quando eu penso em alguma coisa que eu preciso fazer, às vezes eu chego, depois de pensar bastante, estou lá no meu cérebro racional, aí faço cálculos, faço análises, faço uma série de coisas. Isso é próprio do cérebro racional. Depois eu chego para a Graça. O que você acha? Ela não faz nenhum daqueles cálculos, faz nenhuma daquelas análises. Ela só diz, não sei não. Ah, quando ela diz não sei não, pode esquecer. Quando ela fala, achei legal, pode ir em frente. Vocês vão dizer, nossa, que mulher poderosa. Não, ela pode errar. Mas ela está usando que área? Emocional. No início eu falava assim, mas você está falando isso, então me diga por quê. Não, porque eu não sei. Não adianta perguntar. Ela não sabe. Aí, bom, já que você não sabe me provar as coisas, então eu vou fazer. Aí a gente faz e acontece o quê? O famoso quebra a cara. Aí você pergunta, e aí, por quê? Não sei. Sentimento. O pessoal chama isso de feeling, né? Nós gostamos muito das palavras em inglês, né? Meu feeling. Um outro exemplo, na área dos racionais, dos homens. Um gerente de uma equipe de trabalho chama um dos seus engenheiros, talvez um engenheiro júnior ainda, fala, nós estamos com um problema ali naquela área lá. Dá uma analisada em tudo que você puder, vê o que está acontecendo e me traz uma solução. Se possível, um projeto. Ele leva 20 dias analisando. Coleta dados, planilha esses dados, gera gráficos, faz uma série de coisas. 20 dias depois ele chega para o gerente e coloca um relatório na sua mesa, com toda a análise e a proposta de solução. O gerente pega, vai olhando, vai passando as páginas, olha os gráficos, vai olhando, vai olhando. No final diz assim, igual a mulher, não sei não. Dá uma revisada nisso aqui. Vai lá, pensa mais um pouco sobre isso. Mas por quê? Não, vai lá, faz. O indivíduo volta e fala assim, bom, se não fosse meu chefe, ele ia ouvir umas boas. Passei 20 dias analisando isso, ele com 15 minutos acha que tem alguma coisa errada e pede para voltar. Só que o indivíduo vai refazer todo o trabalho, revisar e descobre que tem um erro. Como é que esse camarada sacou isso em 15 minutos? O que ele usou? Intuição. Não foi a lógica racional. Então, enquanto um lado nos leva para a objetividade, o outro lado nos leva para a subjetividade. Mediunidade é subjetividade. Eu estou há 35 anos sendo desafiado a sair da objetividade para a subjetividade. Tentando, fazendo alguns esforços. Assim, vocês devem estar perguntando, o que é QI, QE e QS? O QI mede exatamente o racional, quociente de inteligência. Testes que tentam medir isso. E é claro que tem sempre críticas, porque o homem faz as coisas por tentativas e vai aprimorando. O que é exatamente o quociente emocional. Todo mundo sabe, sem precisar fazer nenhum teste, que o indivíduo passa num vestibular, aliás, passa em 5 vestibulares, nas melhores universidades, nas melhores faculdades, em primeiro lugar.
um outro só passa numa faculdade de segunda linha, no 30º lugar. Fazem o mesmo curso. E na vida quem é que se destaca? O outro. O QI dele é muito mais baixo que o outro, mas ele tem o quê a mais que o outro? Que é, sabe lidar com as pessoas, sabe lidar com as suas emoções, sabe lidar com as dificuldades. Tem jogo de cintura e coisas mais que a gente vai inventando, nomes que a gente vai arrumando. Todo mundo sabe disso. Vocês não conhecem ninguém que se encaixa nesse perfil? Claro que conhece. Só que agora, alguns pesquisadores estão questionando um terceiro nível de inteligência, que é o QS. O S aí é de espiritual em inglês. Quociente espiritual. Tem pessoas que têm um bom QI, talvez não tão privilegiado, mas tem um bom QE e tem um QS bom. São pessoas serenas, calmas. Onde elas buscam isso? A energia mental, ela é utilizada obrigatoriamente de 3 formas. São 3 formas. Veja que tudo é fácil de memorizar. São 3 maneiras de usar a energia mental. A primeira é a que nós fazemos diariamente, quase o tempo todo ou com muita frequência. É o que a Lírio vai chamar de invigilância. Nós damos vazão aos pensamentos subconscientes e às emoções primárias. Simplesmente damos vazão. Alguém na rua, inadvertidamente, pisou no nosso pé e nós dizemos, sem pensar, já damos uma estocada no indivíduo. Não pensamos. Pensamos sim. De forma automática. Sabe qual é o pensamento que está na nossa cabeça nessa hora? Se alguém pisar no meu pé, vai levar o troco na hora. Essa é a crença que eu tenho. Então eu reajo de acordo com essa crença. Nós temos, mais do que possamos imaginar, esses atos de vigilância. E nós oscilamos para um outro ponto, que seria chamado repressão ou fuga. Nós reprimimos os pensamentos subconscientes e as emoções primárias. Reprimimos, jogamos a sujeira debaixo do tapete. Fazemos de conta que não existe, mas existe. Essa é a questão. Vamos dar um exemplo aqui que fica mais fácil do que teoria. Um exemplo da minha cabeça. Imagina um cidadão que acorda pela manhã, vai tomar o café junto com a esposa. E ela muito carinhosa com ele, atenciosa. Só que ela resolve, numa certa altura, falar de um problema que está acontecendo, um problema grave que está acontecendo. Ele ouve aquilo, se revolta, muda o humor imediatamente, altera o tom de voz e passa a agredir a esposa e a fere profundamente nos seus sentimentos. Ele precisa sair para trabalhar. 10 minutos depois ele está no elevador. Desce o elevador, 5 andares abaixo, o elevador para e entra um casal, amigo, vizinhos do mesmo prédio. Marido e mulher. Ele abre um sorriso de todo tamanho, cumprimenta os dois, pergunta como vão, pergunta de algum problema até que ele sabe deles, enfim. E descem o restante dos andares até o térreo, numa conversa extremamente amável. Quando eles se separam, ele vai para o seu carro, o casal vai para o carro deles, a mulher diz para o marido, mas que pessoa simpática. Que homem educado.
É o que a mulher dele pensa? O que ele fez? Dentro de casa, podendo liberar seus impulsos, o que ele fez? Em vigilância. Liberou a sua cólera, a sua agressividade. No elevador, diante do casal, o que ele fez? Reprimiu, colocou uma máscara. Diz André Luiz que de tanto fazer isso, não é o caso que eu estou citando fictício, qualquer um de nós, de tanto fazer isso, nós começamos a acreditar que nós somos o que não somos. De tanto fazer isso, o indivíduo começa a achar que ele é simpático, agradável e educado. Só a mulher dele que sabe que não é. Ou alguém mais com quem ele extravase esse seu lado, que é desconhecido dos outros. Isso é a rotina de muitos de nós. Geralmente, quando a gente pensa nisso, a gente pensa logo em alguém, já perceberam? A gente pensa logo em alguém que não é a gente. Por quê? Porque nós não nos conhecemos. Nós temos a mania logo de projetar. E talvez alguém ainda diga assim: puxa, fulano ou fulano devia estar aqui hoje para ouvir isso. Projeção pura. Não é? Jesus entendia tão bem dessas coisas que ele diz assim, que nós somos capazes de ver o cisco que está no olho do nosso irmão e não vemos a trave que está no nosso. Esse cidadão, certamente, ele pode vir a ter problemas. A mulher dele pode, a partir de um certo momento, resolver abandoná-lo. E ele vai dizer o quê? Essas mulheres são todas iguais. Ele pode perder o emprego. Ele vai dizer o quê? Dei um azar de achar um chefe que não vale nada. Sempre os outros. Sempre os outros. A pessoa já está com a neurose em alto grau e está colocando a culpa em quem? Nos outros. E nós espíritas costumamos colocar, inclusive, a culpa em quem? No pobre do obsessor. O obsessor que paga a conta. É muito fácil. Eu perguntei ao Alírio: Alírio, esse livro seu, você não fala uma linha sobre obsessão. Por quê? Diz Leomar: nós vamos tratar dessa questão mais à frente em outros livros, mas nesse livro nós não fizemos isso. Sabe por quê? Porque os espíritas precisam parar de achar que os seus problemas são ligados aos obsessores. Os espíritos precisam tomar consciência de que tudo começa nele próprio. Nós precisamos tomar consciência. Isso está desde o livro dos Espíritos colocado claramente. Nós é que não queremos ver. E qual é a solução? O indivíduo fica oscilando num polo chamado invigilância, no outro polo chamado repressão, e fica nisso aí. Aí começa a ter úlcera, urticárias, uma série de doenças psicossomáticas, e pode ser que ele acabe alertado por tudo isso, resolva fazer o caminho do meio. Qual é o caminho do meio? Aquele que Jesus recomendou: vigilância. Mas não é vigiar o outro, vigiar a si mesmo. Nós sabemos vigiar o outro, e com um grau de acuidade imenso. A questão é vigiar a nós mesmos. Se nós fizermos esse caminho, nós vamos gradativamente, não milagrosamente, transformar os pensamentos subconscientes em conscientes, ou seja, vamos começar a trazer para o nível consciente aquilo que está inconsciente em nós. E vamos transformar as emoções primárias, medo, raiva, principalmente tristeza, em emoções nobres. Mas para isso é necessário fazer um esforço. Isso se chama autoconhecimento. Isso se chama reforma íntima.
Desde o primeiro dia que você coloca o pé dentro de uma casa espírita, até o último dia, você vai ouvir N formas de abordar a necessidade da reforma íntima. O tempo todo, porque o Evangelho de Jesus é um convite permanente à reforma íntima, à vigilância. Aí o Alírio vai apresentar uma ferramenta para a gente fazer isso. É claro que ele apresenta mais de um. Eu coloquei essa e vocês vão adivinhar por quê. Ela está mais dentro do meu estilo. Eu gosto dela. Há mais de um caminho para você tomar consciência do que se passa com você e identificando esses pensamentos automáticos e, consequentemente, suas crenças negativas que precisam ser, o termo técnico que se usa é ressignificadas. A técnica parda é extremamente simples, mas extremamente, aí veio para o meu lado, racional. É lógica demais. O parda é apenas uma palavra para a gente guardar quais são os 5 passos, quais são as 5 atitudes que nós precisamos tomar para tomar consciência do que se passa conosco e esses pensamentos automáticos. O P é de percepção. Nós temos usado essa ferramenta junto aos médiuns, na chamada educação dos médiuns, e temos visto como ela é poderosa. Só nós damos um recadinho aqui, uma sugestão em função da experiência. Não use essa técnica quando você tiver uma crise de ansiedade muito alta, tipo, de 0 a 10, uma ansiedade 5, 6, 7, não use. Use quando você está com um pequeno aborrecimento, uma dificuldade menor, para ir treinando, conhecendo a ferramenta. Ninguém começa a dirigir carro, já que sendo colocado num trânsito, não é? Principalmente na hora do rush. Você começa de uma maneira bem suave, para aprender. Depois você vai chegar lá. Tudo é assim. Então, faça esse treinamento com pequenas coisas que estão te aborrecendo, por exemplo. Mas ao invés de ficar ruminando, aquele dar vazão, ruminando 2, 3 horas, tem gente que fica ruminando semanas. Ou tentando reprimir e ir para o shopping, aí leva um cartão de crédito e faz aquela loucura que o marido, né, fica mais careca do que nunca. Ou vai tentar se distrair, julgar. Não, vamos encarar. Emmanuel é muito claro sobre isso. Só existe um caminho para resolver qualquer problema: enfrentá-lo. Fugir não resolve. Então, P de percepção. O que está acontecendo comigo nesse momento? Não é com o outro, comigo. E a partir desse momento eu percebo que se passa na minha mente, pensamento, e aquilo que se passa no meu corpo, porque pensamento gera sentimento, gera emoção. E às vezes dá conflito. Às vezes a pessoa está assim, você já deve ter visto alguém assim, com a mão assim. O tempo todo assim. Aí você pergunta assim, o que houve? O que está acontecendo? Qual é o problema? Problema nenhum não, está tudo bem, está tudo calmo. Está tudo calmo? Olha o que você está fazendo. Falta de consciência. Você diz que está calmo e o seu coração está batendo a 150 batimentos. Uma completa incongruência. Algo está errado. Só que todos os pesquisadores dizem que quando você tiver essa incoerência, essa incongruência, não acredite na sua mente, acredite no seu corpo. Ele não falha. A pessoa diz que está tudo bem, mas está com isso aqui tudo travado. Está tendo distúrbios gástricos enormes, urticárias, dermatites, 1000 coisas. Não vou falar tudo porque a lista é grande.
Ela pensa que está tudo bem, mas o corpo dela está dizendo que não está. Perceber o que se passa na mente e o que se passa no corpo. O corpo fala. Aí vem o segundo passo: a aceitação. Nas minhas pesquisas, cheguei à conclusão seguinte: o grande remédio para a ansiedade e depressão se chama aceitação. Por trás de ansiedade e depressão existe uma coisa chamada: isso não pode acontecer comigo. Isso não podia ter acontecido comigo. Eu não mereço isso, ou coisa equivalente. Eu não aceito que isso esteja acontecendo. Na ansiedade, eu não aceito que isso venha a acontecer. Prestem atenção. Geralmente a depressão nos joga, ou nos vem, por algo que já aconteceu e nós não aceitamos. A ansiedade vem por algo que nós tememos que aconteça e não aceitamos que aconteça. É basicamente isso. Então a aceitação é mágica. Se ela é mágica, por que a gente não usa? Se é tão mágica, por que a gente não usa? Porque ela depende da aquisição de duas virtudes fundamentais: fé, fé verdadeira, e humildade. Se você encontrar uma pessoa que tem fé verdadeira e humildade, você vai ver que ela é serena, o contrário de ansioso. A pessoa aceita a vida como ela é e não como ela gostaria que fosse. O ansioso e o deprimido, ele diz assim: ó Deus, ou você me dá a vida que eu quero, ou eu não quero a vida que você me dá. Isso não é da minha autoria. Então a aceitação é fundamental. Como é que eu vou aceitar a vida se eu acho que Deus não soube fazer as coisas? Eu digo que acredito em Deus e reclamo da vida. É uma completa incoerência. Se eu acredito em Deus, não posso reclamar da vida. Ele é o autor da vida. Se eu reclamo é porque eu não estou sabendo lidar com esses pensamentos e essas emoções. Precisamos tomar consciência e começar a arrumar isso. Então a aceitação é fundamental. Algumas pessoas não conseguem, é preciso ser honesto, fazer esses dois passos. Tem medo de encarar e principalmente dificuldade de aceitar. Mas tudo tem solução. Se a pessoa chegou num nível difícil de lidar sozinha com isso, procure um bom psicólogo, um bom terapeuta. Talvez ele venha a solicitar até um auxílio concomitante de um psiquiatra. Divaldo, Joana de Anjos, tem insistido nisso. O espírita precisa se libertar desse preconceito contra a depressão e a ansiedade. Como se ele fosse um super-homem ou uma super-mulher que não pode ter depressão e ansiedade. Loucura isso, bobagem. Qualquer um de nós pode ter depressão e ansiedade. Qualquer um. E precisamos saber os nossos limites e a partir de que momento nós precisamos talvez pedir ajuda a alguém. Não vou esgotar esse assunto. Estou apenas apresentando a ferramenta. Essa ferramenta você só vai entendê-la na medida que você praticá-la. É como se alguém explicasse tudo para você como é que você dirige carro. Você só vai entender realmente na hora que você dirigir. E praticar várias vezes.
A teoria é importante, mas a prática é fundamental. Então vamos lá. Reflexão. A partir da hora que eu consigo observar o que se passa comigo, aceito que aquilo esteja acontecendo, porque pode ser que nessa hora eu digo, não, isso não pode acontecer comigo, e fujo. A partir da hora que eu consigo observar o que se passa comigo e aceito, eu aí posso fazer o terceiro passo, ter reflexão. Aí eu pergunto, o que fazer? Só você sabe a resposta. Resposta de ninguém resolve, só a sua. O que fazer diante disso? Dependendo do que for, você pode concluir que precisa ler, precisa estudar, precisa buscar um médico, precisa fazer isso ou fazer aquilo, ligar para alguém, se reconciliar com alguém, sei lá, eu não sei qual é o problema que você vai estar analisando. Só você é que sabe. Mas se você chegou nesse ponto, você sabe o que precisa fazer. Então agora o próximo passo é rápido. Tome uma decisão. Vou fazer. Se você fez os 3 primeiros passos e não faz o 4º, não vai resolver. Vou buscar uma casa espírita. Vou procurar ajuda. Eu não estou dando conta das minhas dificuldades. Preciso de ajuda. Então decide. Pega o telefone e marca uma consulta. Faça alguma coisa concreta. Decidiu e age. Não é super racional? Isso é tão racional que eu digo o seguinte, isso serve para resolver qualquer problema, inclusive no profissional. Se você tem um problema e você não observa o problema adequadamente, mal começou a observar, você já sabe a solução, você não vai chegar a lugar nenhum, você tem que observar bem. Ah, mas isso não podia estar acontecendo, isso é um absurdo, só tem incompetente na minha empresa, sei lá o que você fala, isso não resolve. Aceita, o problema está ali, é seu. Depois, reflete, o que fazer diante disso? Alguém diz assim, nossa, você deve ser um cara fantástico. Não, sou humano como qualquer outro. Dificuldades enormes. Agora, qualquer pessoa racional há de concordar que isso é uma ferramenta lógica. Ou você faz o uso dela por você mesmo, ou busca um profissional que por caminhos diferentes vai fazer você fazer esse caminho. Alguns com uma técnica, outros com outra, mas vamos buscar te levar para isso. Muito bem. Feita essa parte, nós gostaríamos de prestar uma rápida homenagem, porque o tema nosso é energia mental e autocura, mas também falar de um outro pesquisador, pelo qual temos extremo respeito, que é o Lamartine Palhano, já desencarnado. Lamartine era microbiologista, especializado em pesquisas científicas, fez um trabalho belíssimo, tem vários livros, esse é um deles. Nós vamos ser bem rápidos por causa do tempo. O livro da prece, já falamos disso em outra oportunidade, mas vamos repetir. Lamartine Palhano Júnior. No nosso modo de ver, um dos pesquisadores melhores que conhecemos, tivemos a oportunidade de conviver com ele, inclusive dentro de reuniões mediúnicas. O melhor pesquisador, um dos melhores que eu conheço na área de mediunidade. Lamartine Palhano. Estou falando isso porque algum de vocês pode se interessar em conhecer a obra dele. Palhano vai falar isso, que o médium tem muita inquietação mental. Nós precisamos ensinar o médium a aquietar a mente. É isso que nós precisamos fazer. E aí nós vamos apresentar agora uma outra alternativa. Aqueles que têm dificuldade de fazer o parda, pelo menos de momento, comecem por esse outro, talvez, porque esse é mais fácil de fazer. Nós já tivemos nos nossos casos específicos de educação de médium
Pessoas que não têm condição de fazer o parda, sentem dificuldade. Então faz esse outro. Mais tarde você treina um tanto, vai se ajustando, vai conseguir fazer o parda, possivelmente. Bom, nós vamos fazer aqui uma sugestão bem clara daquilo que nós acreditamos. Que é isso? Já falamos aqui outra vez, mas vamos reforçar. É você criar o hábito diário, de sentar em algum lugar durante 15, 20 minutos, não precisa mais que isso. Só que algumas pessoas são tão ansiosas que 15 minutos é muito. Faça 5. Faça o que você conseguir e vá comemorando todas as vitórias que você conseguir. Arrume um lugar, pegue um livro espírita, que nós agora estamos ensinando meditação espírita. Não é meditação transcendental, que tem todo o mérito e o processo próprio. Se você acha que para você ajustar melhor as suas dificuldades de ansiedade, de estresse, precisa buscar uma yoga ou outro, busque. Cada um busque o caminho que lhe pareça melhor. Nós estamos apresentando um caminho espírita. Meditação espírita. É o que eu uso, particularmente. Tomar o hábito de diariamente, durante 15, 20 minutos pelo menos, mas pode ser 5, já falamos, fazer uma breve leitura. Depois da breve leitura, você faz breves reflexões. Você não vai esvaziar a mente, como alguns processos de meditação. Você vai centrar a sua mente num foco. Particularmente, eu gosto muito de recomendar a série do Emmanuel, essa, que é o Vinha de Luz, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva e Palavras de Vida Eterna, que não é da FEB. Observei uma coisa curiosa. Todos eles têm 180 capítulos. Fiz a pergunta, por que Emmanuel fez 180 capítulos? Sabe o que veio na minha mente? Possivelmente algum benfeitor ajudando a gente. 180 capítulos lembram 180 dias. Emmanuel está propondo um curso de 180 dias. Ao invés de abrir o livro, como nós costumamos fazer, nós vamos fazer um curso com Emmanuel. Vamos estudar do primeiro até o capítulo de número 180. Se nós fizermos isso, são 6 meses. Vocês já imaginaram que curso é esse que nós estamos fazendo? Qual é o professor que nós convocamos? Professor de altíssimo nível, chamado Emmanuel. Qual a filosofia que ele vai nos trazer? A genuína filosofia do Cristo. Já imaginaram o que é isso? Aí eu fiz uma pergunta, por que 180? Deve ter mais significado. E a outra resposta, guinada de 180 graus. Emmanuel está nos dizendo que nós podemos dar uma guinada de 180 graus. O que é uma guinada de 180 graus? Vocês sabem. É a maior guinada que você possa imaginar. 90, 180. Diametralmente oposta. A maior guinada que alguém possa dar. Significa que se você fizer esse curso com Emmanuel, você pode mudar o seu modo de pensar. Se você muda o seu modo de pensar, você evoca novas emoções e aciona a vontade em outra direção.
Percebem? É poderosíssimo isso. Breve leitura, breves reflexões. E aí depois você faz a oração. Tanto Alírio no outro livro, não sei se nesse também, mas no outro com certeza, no Saúde Espiritual ele fala isso, quanto Palhano nesse livro fala, Jesus não disse vigiai e orai. Jesus disse orai, vigiai, Jesus não disse orai e vigiai. Vigiai e orai. Quando nós fazemos a nossa prece sem a vigilância, a nossa prece costuma ser mais um lamento do que uma prece. Mais um ato de desespero do que qualquer outra coisa. E aí a gente diz que a nossa prece não funciona. Então precisamos aquietar a mente. Então, breve leitura, breves reflexões, corresponde ao vigiai. E aí você faz a oração. Segundo Palhano, nesse livro, ele diz o seguinte, já que a gente tem tanta preocupação com os obsessores, ele diz que quando nós fazemos isso, nós elevamos a nossa frequência vibratória, isso é um fato, e o nosso obsessor nos perde de vista. Por que ele nos perde de vista? Porque o processo da obsessão, como qualquer outras coisas mais que a gente pensar, é questão de sintonia. Com quem sintonizamos? Então, quais são os efeitos esperados? Palhano vai dizer lá. Se você fizer isso, possivelmente 30 dias depois que você estiver fazendo, você já vai perceber uma mudança no nível de ansiedade e de depressão. Por que não fazer? Por que não tentar? Quem sabe se você tentar, depois de 30 dias você se anime a fazer o curso de 6 meses. Quem sabe depois de fazer o curso de 6 meses, você resolve fazer um curso de mais 6 meses, pega o outro livro dele. Essa é a sugestão. Se nós aliarmos estudo com meditação, nós vamos promover em nós a renovação mental. Vamos mudar o nosso modo de ver, de pensar. Se nós aliarmos a nossa renovação mental com a prática do bem, nós vamos obter a libertação. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que Deus nos abençoe.